Aqui eu vou estar falando da história de José. E agora é José na prisão, né? E assim é interessante a gente perceber que o que levou José, né? Os irmãos venderem José para o Egito, né? Na realidade querendo matar mesmo José, foi o sonho, né? E a gente precisa perceber assim, né? Aquilo que querem matar na gente, a gente precisa sempre exercitar aquilo. E é aquilo que vai nos salvar. Porque foi assim com José. Porque os irmãos dele ficaram com raiva dele por causa do sonho dele. E ele não deixou de ouvir as pessoas, né? E assim, interessante que o dom que Deus deu para ele foi tendo maturidade, porque ele não sabia interpretar. Ele sonhava, mas não sabia interpretar. Depois ele ficou sabendo interpretar. E aí é interessante que ele fala que a interpretação é de Deus, né? Os sonhos são de Deus e as suas interpretações. E aí está no versículo, no capítulo 40, que aí como a gente vê como é que Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma tremenda, porque teve uma desavença, né, entre o padeiro e o copeiro, né, e eles foram parar na prisão, aonde José estava. Então o Senhor vai conectar pessoas com você para que vai te ajudar lá na frente, né? E às vezes você não vai entender. Então eu vou ler aqui para vocês e aí a gente vai falando. No capítulo 40, versículo 1. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam-se o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou-os detê-lo na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava, né, como eu falei. E aí vou ler mais adiante. Vindo José pela manhã, e os dois tiveram um sonho. E esses 2 sonhos, os 2 ficaram muito perturbados, né? E aí José percebeu como eles ficaram com o semblante. E é interessante como José, né? Ele percebia a dor do outro. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Então ele percebia. Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porque porventura não pertence a Deus a interpretações? Contai-me o sonho. Aí ele contou, né, o sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho. A José lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. E o que aconteceu aqui? Né? Não aconteceu da forma que José queria. Então José, ele não estava ainda dependendo de Deus, ele estava querendo que as outras pessoas ajudassem ele, e o Senhor ia fazer isso. Então o que eu aprendo aqui é que a gente precisa orar. A gente não pode ficar parada. Claro, não estou dizendo para você não entregar um currículo, não estou dizendo para você não anunciar as suas coisas, não é isso. Mas aqui José estava se defendendo. Eu fui injustamente e não sei o que, sabe? E a gente precisa deixar na mão de Deus tudo. A gente precisa aprender isso. Isso é fato. E José aqui, né, falou. E aí o outro, o padeiro, vendo que José interpretou muito bem, aí falou o sonho dele. Só que o sonho dele não era muito bom. Ele contou o sonho, mas aí José interpretou. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 sextos são 3 dias, né?
E ele contou o sonho dele, que ele sonhou com os cestos, com os pães, né? Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará em um madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ao 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. No meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Então também a gente aprende aqui que às vezes a gente vai fazer o bem às pessoas, né? E elas não vão lembrar da gente. E a gente vai pensar assim, poxa, e às vezes a gente tem que entender que tudo está no controle de Deus. E aí, se a gente não murmurar, porque eu tenho certeza que José aqui não murmurou, ele talvez ficou sentido, né? Poxa, eu falei, ele nem lembrou de mim. E não lembrou, né? Porque o Senhor tinha um propósito. É tudo no tempo de Deus. E às vezes a gente quer fazer no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. E não é. E José aqui queria, ele disse, não, e outra coisa, né? Usando o dom dele, né? E querendo uma troca. E isso não é bom, né? Mas aí Deus faz da forma dele. E aí a forma dele é mais linda que tem. Porque ele faz tudo, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A gente precisa esperar o tempo dele. Né? José aqui esperou, foram 13 anos de amargura, foram 13 anos de sofrimento, foram 13 anos de injustiça, só injustiça, né? E ele viu aquilo ali e simplesmente, mas ele não desistiu do Deus dele, ele não desistiu, ele simplesmente, ele temia o Deus dele, ele confiava que Deus ia tirar ele daquele lugar, e só Deus ia tirar ele daquele lugar. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto do Nilo, e ele sonhou com as vacas magras e as vacas gordas. E as vacas magras comiam aquelas vacas gordas. E aí ele teve também outro sonho com os trigos, né, mirrados e os trigos mais, né, robustos. Os trigos mirrados, né, as espigas, né, comiam as cheias. E ele ficou assim, poxa, o que é isso? Que sonho é esse? Isso perturbou muito ele. E aí ele, de manhã, achando-se de espírito muito perturbado, chamou todos os magos dali do Egito para que eles interpretassem aquele sonho. Mas ninguém pôde interpretar. E é assim que Deus vai fazer. Vai chegar um momento que só você vai resolver o problema. Ninguém mais vai resolver. E aí vão te chamar, vão precisar de você. Porque é assim que Deus faz. Se você tem um propósito, estão querendo de destruir esse propósito, né? O Senhor para tudo. E ele vai dizer, agora sou eu. Agora vai ser. Porque é eu que estou fazendo. E agindo Deus, ninguém pode impedir. Porque é Deus o soberano. E aí, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do comandante, aí o copeiro, né, começou a falar como foi que aconteceu. E como ele conheceu José. E como ele interpretou. E como ele, né, e o que aconteceu. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, contando-lhes os sonhos, e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho, né? E aí ele contou, e como nos interpretou assim mesmo, se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à prisão da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Então a gente precisa também, né, quando o Senhor fizer, a gente precisa cuidar, a gente precisa fazer a nossa parte. José não foi apresentado de qualquer forma. Ele teve que, né, uma boa apresentação. Então a gente precisa também ver isso, né? A gente não pode aparecer em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Respondendo, aí este lhe disse, tive um sonho, né? A gente já está conversando aqui com José. E não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Interessante como ele mudou aqui em 2 anos, né? Ele falou assim, ó, está em Deus. Ele só me deu esse dom, mas isso daqui é tudo para ele. Eu vou interpretar, mas a honra é dele. Tudo que a gente fizer, a honra é do Senhor, não nossa.
Então contou Faraó a José, meu sonho estava. Então, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo. E ele contou. Eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam num carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim, disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. Aí depois de terem engolido, davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi, em meu sonho, que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nascerem, 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. E as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vagas magras, feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas, escrestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Então, Faraó, a interpretação era: a gente vai ter 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi duplo, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Então José ele não somente ouvia o sonho, ele interpretava, mas ele dava uma solução. Às vezes a gente quer criticar o outro e não dá uma solução. Mas qual é a solução? Se você está criticando uma coisa, você precisa também vir com uma solução. Você precisa vir com uma proposta, né? Se você não está aceitando aquela, geralmente a gente fica criticando, mas quando você criticar, você já vem com uma proposta, né? Ajunte-se os administradores de toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o aguarde. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então José já deu aqui uma instrução, uma estratégia para eles não ficarem com fome. E isso foi bom aos olhos de Faraó. O Faraó viu isso e falou assim: não, esse rapaz é sábio, essa sabedoria é de Deus, eu tenho que aproveitar esse homem. Aí José, como governador do Egito, não foi assim do nada. Esses 13 anos de José não ficou reclamando. Teve um momento, claro, que ele teve de reclamar, acredito, até porque ele pediu, viu, né, como ele queria sair daquela situação. Mas ele aproveitou. Você vê que ele aproveitou, começou a ter maturidade, ele trabalhava no momento todo, em tudo que ele ficava, ele trabalhava, ele não ficava parado, ele estava sempre desenvolvendo. A gente precisa fazer isso, né? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que é o Espírito de Deus? Então ele viu o Espírito de Deus, Faraó viu. E Faraó respeitou isso. E Faraó disse: não, eu quero você perto de mim. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então deu assim, né, há uma responsabilidade muito grande. Uma pessoa que era escrava virou administrador do Egito. Só Deus pode fazer isso. E não duvide disso. Não duvide. Disse mais a Faraó a José:
vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lhes vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então, um restabelecimento, né, social que José teve. E fez-los subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Então, uma coisa, quando você passa por uma vergonha, o Senhor vai fazer com que você tenha honra. E honra na frente das pessoas, né? Mas não é para você se engrandecer, é para engrandecer o nome de Deus, é para glorificar o nome de Deus. Porque Jesus Cristo, ele fala que nos dá vida e vida em abundância. E o Senhor nos tem preparado um caminho bom, a vontade dele, como eu falei antes, ela é boa, agradável e perfeita. Ele não quer que você fique sofrendo, ele não quer que você fique escondida, né, ou escondido, não. O Senhor quer que você fale a palavra dele, o Senhor quer que você fale o que ele tem feito na sua vida. Pode ser assim hoje, mas amanhã pode ser assim, e a gente precisa agradecer tudo o que o Senhor está fazendo na nossa vida, seja pequeno ou seja grande, mas é o Senhor que está fazendo, e a gente precisa começar a agradecer as pequenas coisas, para que a gente possa valorizar as grandes coisas. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Totalmente autoridade ali José virou, né? Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus, né? Porque ele trabalhou, ele estudou com certeza, né? De uma forma, estudando as pessoas. Então, assim, ele não ficou parado. Foi um trabalho. Deus está vendo o seu trabalho. Deus está vendo que você não está parado, parada. Deus está vendo o seu esforço. E vai chegar o tempo certo. E a José chamou Faraó de Zavenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera. Acho que tá esse nome, viu, gente? Sacerdote de E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos. Quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então ele tinha espaço assim total, né? Oi, gente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como as areias do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar, é assim que Deus faz, né? Então, o que a gente colocar a mão vai prosperar. Então, José fez aquilo, ó, vamos guardar, porque vai vir os 7 anos de fome. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zanete, filha de Potifera, sacerdote, que eu já falei antes, né? José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Então José está dizendo aqui que José sofreu. Gente, José é humano, como a gente, né? E a gente sofre. Foi muita injustiça. Mas ele está dizendo aqui, esse esquecimento, ele é um perdão. Esse esquecimento aqui é que ele perdoou as injustiças que ele sofreu nos 13 anos. Passados 7 anos de abundância, ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele está aqui declarando que foi a aflição que ele passou, né? Mas o Senhor fez ele ser próspero naquela terra. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José falou, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Não faltou, porque eles ficaram atentos ao que ia acontecer. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então, José, né, foi vendido pelos seus irmãos, ficou preso, foi injustiçado, foi caluniado, esqueceram dele, ele ajudou pessoas e esqueceram dele, e simplesmente no tempo certo o Faraó precisou, né, de José, e José estava lá,
né, para interpretar, porque o dom ele sabia que não era dele, era do Senhor, e tinha que glorificar o nome do Senhor. Então assim, a gente precisa confiar mais em Deus, a gente precisa entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor e esperar, né, acontecer como Deus quer, porque quando Deus quer, é dessa forma que aconteceu com José, né? Vai ser dessa forma, acredite. E da próxima live eu vou falar, né, como vai ser o encontro de José com os seus irmãos, né? E aí a gente vai ver assim a questão do perdão, como é que a gente faz, né? Então vamos ver como é que vai ser isso e como a gente vai aprender mais com o comportamento de José, né? E José aqui, a gente aprendeu a esperar, né? A gente viu que José, na dificuldade, ele amadureceu. A gente viu que José interpretou os sonhos, mas não se vangloriou. Ele sempre colocou Deus para glorificar o nome de Deus, né? Que a gente precisa aprender, né? Tudo isso aqui que José fez, a gente precisa aprender um pouco mais, tá? Então, obrigado para quem esteve aqui e até a próxima live, né? Que acho que deve ser amanhã ou depois, não sei. Mas a gente vai terminar aqui essa história e ver como é bom esperar no Senhor. Tchau, tchau.